Você falou uma parada que antes não tinha muito esse sonho de ir pra fora. Primeiro se pensava no clube, no time que torcia, quero ser titular do Corinthians, assim. A proposta, o assédio, assim, da Europa, era tão sedutor quanto o de hoje? Como que foi quando chegou a proposta do Casão ir pra Europa? Então, não era tanto. O que começou a ficar sedutor foi o seguinte. Eu fui pra seleção brasileira. Fizemos uma eliminatórias fantástica. Fiz 3 gols nas eliminatórias. Era Renato, eu e Éder. Era o time de 82. Renato Gaúcho? E o Renato de ponta direita e eu de centroavante. Era o time de 82. Jogamos pra caramba. Fiz gol, né? O Falcão já jogava fora. O Cerezo já tava indo. O Magrão estava voltando, mas estava na Itália. O Dirceu jogava fora, o Zico já jogava fora, o Edinho jogava fora. O Júnior tinha ido pra fora também. Então você criou esse desejo? Hã? Então, por Aí enquanto começou a criar a sedução de assim, eu tô nesse time aqui, né? Esse puta time da seleção, eu acho que eu tô precisando ir pra fora também, né? Eu fiquei pra 86 na Copa do Mundo, a Copa do Mundo não foi legal pra mim. E aí depois surgiu a proposta do Futebol Clube do Porto. Eu sabia quem era o Porto, obviamente, era um grande time de Portugal, mas naquela época não tinha canal a cabo, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada. Então você não tinha visão, você nunca tinha visto o time jogar. O que aconteceu? Veio a proposta, o intermediário falou com o Futebol Clube do Porto, eu falei, legal, tal. Aí ele falou pra mim... Era boa? Então, ele falou assim, tá disputando a Champions League, né? Eu falei, então eu vou. A gente não via a Champions League, mas a gente sabia que o campeonato existia, que era um campeonato do cacete. Então eu fui pra disputar a Champions League. Cheguei lá, estreiei, fiz gol na estreia e tal. E eu tive uma contusão muito grave nas quartas de final da Champions League. Contra o Brøndby, um time da Dinamarca. Nós ganhamos de 1-0 em casa, nós fomos jogar fora, o inverno, neve pra caramba. E eu fui dar um carrinho pra fechar o zagueiro aqui, minha trava entrou no chão e passei o corpo por cima do pé. Então estourou ligamento cruzado e a... Que dor, cara. E a fíbula, que antigamente era perônio, a fíbula, eu quebrei aqui em cima. E aí eu fiquei dois meses fora, operei, fiquei 2 meses fora, eu voltei no domingo anterior à final da Champions. Joguei 20 minutos e fui pra Viena jogar contra o Bayern de Munique. Na terça, eu treinei, fiz um treinamento especial com o treinador do lado, porque ele queria me escalar como titular. Isso que eu ia falar, então estavam numa busca assim pra você recuperar logo. Exatamente. E aí eu ainda não conseguia fazer o giro, porque o que acontece? Todos nós temos os tornozelos laceados, os ligamentos são laceados, de tanto você andar, jogar bola, subir escada. Tal. Então vai passando o tempo, por que a gente tem tanto movimento no tornozelo? Porque os ligamentos ficam laceados, né? Faz parte. Você não consegue andar com o ligamento duro, você não ia conseguir fazer isso. O meu tava duro, porque ele tinha sido refeito, então era um tornozelo novinho, tornozelo novo. Os ligamentos estavam esticados, ele não era laceado. Tipo chuteirinha nova que tem que dar pro outro usar. Então eu não conseguia fazer essa curva, eu não fui escalado, fiquei no banco, o time ganhou, eu tava no banco. Depois eu fui pra Itália, fiquei 4 anos no Ascoli, né, que é um time pequeno. Quando eu fui pro Torino, nós fomos vice-campeões da Copa UEFA. Empatamos 2-2 com a Ajax em casa, eu fiz os 2 gols, empatamos 0-0, gol fora, os caras foram campeões, mas eliminamos o Real Madrid, sabe? Ganhamos da Juventus 2-0, eu fiz os 2 gols. Quais eram os times a ser batidos assim na Europa nessa época? Então, na época era muito difícil, porque é o seguinte, a Champions League, a Copa dos Campeões, só jogava o time campeão. Time campeão. O time era cada campeão de cada país ia jogar a Copa dos Campeões. Então era um campeonato mais enxuto. Era enxuto e difícil pra caramba, que você jogava só com o campeão. E a Copa UEFA era dificílima, porque você jogava com os times do 2º ao 4º lugar. Então, por exemplo, esse ano que nós jogamos a Copa UEFA, o Barcelona tinha sido campeão da Espanha no ano anterior. Então na Copa UEFA estava o Real Madrid. Nossa. Nós jogamos a semifinal contra o Real Madrid. Então você encarava a final foi contra o Ajax, pô. Então você encarava uns times na Copa UEFA pesadíssimo. Os times da Champions League a ser batido naquela época, tinha um a ser batido, que era o Milan. O Milan do Arrigo Sacchi, do Van Basten, do Gullit, né? Que eu peguei o ano inteiro, o tempo todo, porque eu cheguei na leva. Quando eu cheguei na Itália, a leva foi o seguinte: aqui no Brasil, eu, Careca e o Dunga, chegamos. Gullit, Van Basten, Fowler, o centroavante da seleção da Alemanha, Canidia. Chegou uma nova leva substituindo os caras mais antigos, né? O Platini parou.
os outros mais antigos foram saindo, foram chegando uma leva de... Que da hora ouvir esses nomes, mano. É, né, mano? Maradona. Nostálgico. Maradona tava lá no Napoli. Cara, foi a época de ouro do futebol italiano.